Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a companhia Cielo, que o mercado financeiro vem olhando com bons olhos, recomendando a compra das ações com um preço-alvo de R$ 7,00. Com o mercado super animado aí com a companhia Cielo, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o preço justo para as ações da Cielo, visando a metodologia de investimento do Benjamin Graham. Nós vamos calcular também o preço teto segundo a metodologia do nosso grande investidor Luiz Barsi. Quais são aquelas três ações que para você, não é que deveria comprar, mas que as pessoas deveriam ficar mais de olho, dar uma estudada, para né? que eu pudesse estudar também um pouco mais. Uma delas é a Cosan, a outra é a Caixa Seguridade. E a outra, por causa do preço, por causa dos fatores, por causa da perspectiva, por causa do que ela distribui, é a Cielo, que deve estar subindo hoje, né? Deve estar subindo. Analisar os resultados apresentados pela Cielo nesse primeiro trimestre de 2023 e para fechar com chave de ouro, vamos fazer uma análise fundamentalista das ações para entender o contexto atual da companhia. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, para a gente começar, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda aqui da companhia Cielo. A ideia aqui do vídeo é trazer para você, investidor, todas as informações necessárias para te ajudar a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, usem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, deu para perceber que o mercado está super animado com a empresa Cielo. Eu trouxe aqui para vocês um relatório do banco BTG Pactual, que foi emitido nesse mês de abril de 2023, recomendando a compra para as ações da Cielo com preço-alvo de R$ 7,00. Vale um destaque, investidores, que quando esse relatório foi emitido, o preço das ações da Cielo estava em R$ 5,30. Além do relatório do BTG, eu também tenho aqui acesso a um relatório do Banco do Brasil Investimentos, e os seus analistas colocaram o preço-alvo das ações em R$ 6,60, obviamente considerando aqui dezembro de 2023, ou seja, até o final desse ano a perspectiva é que o preço das ações da Cielo cheguem até o valor de R$ 6,60. Os analistas do Banco do Brasil Investimentos enxergam um upside, uma valorização de 21% dos papéis. Dando uma olhada no gráfico de preços aqui no TradingView, se a gente considerar a recomendação do Banco do Brasil Investimentos com o preço atual das ações que fechou nessa sexta-feira em R$ 4,61, nós teríamos um upside aqui até o valor de R$ 6,60 de mais de 43% das ações da Cielo. E se a gente levar em consideração a recomendação de compra do BTG, que enxerga o preço das ações em R$ 7,00, a gente tem um upside dos preços das ações para mais de 50%. E o que isso traz de insight para nós investidores? A gente percebe que o mercado está super otimista com os resultados da empresa para esse ano de 2023. Para entender isso melhor, investidores, vamos dar uma olhada aqui na apresentação de resultados da empresa desse primeiro trimestre. Dando uma olhada aqui nos principais destaques, a Cielo ela reportou um lucro líquido recorrente nesse primeiro trimestre de 2023 de 441 milhões, 139% a mais do que o trimestre anterior. E vale um destaque, esse foi o maior lucro líquido do primeiro trimestre desde 2019. Ou seja, um resultado espetacular aí para a Cielo. Um outro destaque também listado aqui na sua apresentação de resultados é que a receita operacional, que totaliza 2,6 bilhões, foi 17% maior do que no primeiro trimestre do ano passado. Além da receita operacional, nós temos também aqui informações de maior eficiência na captura de receitas. Ou seja, a companhia ela foi mais eficiente nas suas vendas em 0,78% nesse trimestre, recuperando o patamar lá do primeiro trimestre de 2020 em 12 pontos percentuais. Além disso, os gestores também compartilham conosco que esse trimestre houve a maior penetração dos seus produtos da história da empresa, um recorde de volume na casa dos seus 32 bilhões. Isso significa, em pontos percentuais, 22% a mais do que o ano passado. O EBITDA nesse primeiro trimestre totalizou 1 bilhão, 40% a mais do que o primeiro trimestre do ano passado. Pelos destaques dessa apresentação de resultados, deu para perceber, investidores, que a empresa apresentou
resultados excelentes. Dando uma olhada aqui nos seus resultados das suas unidades de negócio, dá para perceber um crescimento de 111% comparando o primeiro TRI de 22 com o 23. Dando uma olhada no desempenho operacional da empresa, a receita líquida da Cielo vem crescendo trimestre a trimestre. E com a comparação aqui do primeiro TRI de 22 com 23, um crescimento de receitas de 19%. E obviamente isso se reflete diretamente no EBITDA da empresa, que teve um crescimento de 54% comparando o primeiro TRI de 22 com 23. E para fechar a nossa análise dessa apresentação de resultados, falando agora de eficiência operacional, ficou destacado que os gastos da Cielo em relação aos custos operacionais cresceram 8% nesse ano. Porém, como resultado, ela teve um crescimento de 19% nas suas receitas operacionais, ou seja, ela gastou menos e cresceu mais. E a gente vê isso refletido nesse gráfico que compara o primeiro TRI de 22 com 23, onde nós vemos aqui um crescimento de gastos de 8% contra um crescimento de receita de 19%. E isso se traduz em eficiência operacional para a companhia. Bom, investidores, deu para perceber que a Cielo apresentou excelentes resultados nesse primeiro trimestre de 2023. Porém, para a gente ter uma visão mais geral da empresa, é importante a gente sempre olhar os indicadores de valuation. E para isso, vamos lá para o site Status Invest. Aqui no Status Invest, eu estou com o ticker da Cielo, né? Como a gente viu lá no TradingView, nessa sexta-feira a empresa fechou as cotações em R$ 4,61. E vale um destaque, investidores, a Cielo já está distribuindo 6,48% em dividendos nesses últimos 12 meses. Porém, o resultado de crescimento, né, de valorização dos papéis nesses últimos 12 meses foi de apenas 11%. Ou seja, o mercado ainda não está investido pesado nas ações da Cielo, senão os papéis teriam subido muito mais do que 11% nesse ano. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores de valuation, começando aqui pelo indicador PL, que é o preço sobre lucro, atualmente está aqui em 7,54. Para a gente entender melhor esse contexto, eu sempre gosto de olhar aqui o histórico do PL da empresa. E a Cielo tem um histórico, um PL médio de 13,99. Ou seja, o PL atual em 7,54 é quase um dos mais baixos da sua média histórica. E isso pode representar para nós investidores uma oportunidade de compra das ações nesse momento, pois elas estão muito abaixo dos seus preços comparado com o que a empresa vem entregando de resultado em lucratividade. Porém, investidores, apenas o indicador PL não deve ser considerado para a decisão de investir ou não na empresa. Vamos continuar a nossa análise aqui. Um outro indicador que eu gosto muito de olhar também é o P sobre VP, que compara o preço da ação com o valor de patrimônio da companhia. Esse indicador está mostrando para a gente aqui que o preço das ações estão 12% acima do valor de patrimônio da empresa. E olhando aqui o histórico, a gente vê que na média da Cielo, o P sobre VP é de 7,19. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui num patamar mais baixo da sua história, com exceção aqui do ano de 2021, que foi 0,91. Ou seja, isso está mostrando para nós investidores que talvez seja realmente uma oportunidade de investimento nas ações da Cielo. Porém, vamos continuar a nossa análise. Falando agora dos indicadores de endividamento, a gente pode ver aqui no indicador dívida líquida sobre o EBIT, que mostra para nós investidores a capacidade da empresa de quitar as suas dívidas apenas com a sua geração de caixa é de 1,36, ou seja, a Cielo consegue pagar as suas dívidas em 1,3 anos. E olhando aqui o seu histórico, a gente pode perceber que, na média, a dívida líquida sobre o EBITDA da Cielo é de 1,3, ou seja, está bem em linha com o que a empresa vem trabalhando aí no seu histórico. E isso é muito positivo para nós investidores. Falando agora dos indicadores de eficiência, a margem bruta da empresa atualmente está em 44% e a sua margem líquida em 15%. Olhando o histórico aqui da margem líquida, a gente vê uma crescente desde o ano de 2020, com a média de margem líquida para a Cielo de 30,50%. Ou seja, a empresa vem recuperando muito bem a sua margem líquida desde o ano de 2020, que foi o ano ali de pandemia. Sendo assim, investidores, a gente deve ficar ligado na próxima apresentação de resultados do segundo trimestre de 2023,
que já vai acontecer agora no mês de agosto. Falando agora dos indicadores de rentabilidade, o ROI da empresa atualmente está em 14% e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, em 11,54%. Como a gente viu aqui a recuperação da margem líquida, provavelmente a gente vai ver o mesmo aqui no ROI, que vem se recuperando aqui desde 2020 com uma média de 70%, e também dando uma olhada aqui no histórico do ROIC, a gente vai ver algo muito parecido. Teve o seu pior resultado aqui em 2020, que foi o período de pandemia, com um crescimento ano a ano até o momento atual. E vale um destaque que a média é de 43,17. Isso mostra pra gente que a empresa vem recuperando os seus números ano a ano. Bom, investidores, deu para perceber que os resultados da empresa nesse primeiro trimestre de 2023 foram excelentes e que seus números aqui, seus indicadores de valuation estão melhorando desde 2020. Porém, para a gente entender se esse valor de R$ 4,61 faz sentido, a gente precisa calcular o valor intrínseco das ações. E para isso, eu trouxe para vocês o cálculo do valor intrínseco das ações segundo a metodologia de investimento do Benjamin Graham. Para você que não conhece, investidores, o Benjamin Graham ele é nada mais, nada menos do que o tutor do Warren Buffett. E ele criou a fórmula para fazer o valuation e encontrar o valor intrínseco da ação de uma companhia. E aqui na minha planilha eu tenho duas fórmulas. A fórmula original do Graham, criada lá em 1940, e aqui embaixo nesse quadro eu tenho a fórmula dele atualizada com os novos números de PL e VPA que as empresas estão trabalhando atualmente no nosso mercado. Começando aqui com a fórmula original do Benjamin Graham, basicamente ela funciona da seguinte forma: ela considera um valor médio de PL, que é o indicador preço-lucro, e VPA, que é o valor patrimonial por ação. E para calcular o valor intrínseco, ela considera três variáveis. A primeira é a cotação das ações naquele momento, a segunda variável é o lucro por ação, ou seja, o indicador LPA, e o terceiro é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Essas informações, investidores, a gente encontra facilmente aqui no site Status Invest. Aqui nós temos já calculado para a gente o LPA e também o VPA. Basta preencher aqui na minha planilha. Considerando então todos esses dados, segundo a fórmula original do Benjamin Graham, o valor intrínseco das ações para a Cielo é de R$ 7,52, muito próximo da recomendação que nós vimos lá no relatório do Banco BTG Pactual. Ou seja, nesse caso nós teríamos uma margem de segurança de 63% para investir na empresa Cielo. Porém, investidores, atualizando aqui a fórmula para os dados atuais do nosso mercado, lembrando que a fórmula original foi criada lá em 1940, nós teríamos um valor intrínseco das ações de R$ 9,71, ou seja, uma margem de segurança de 111%. Portanto, se você é aquele tipo de investidor que utiliza a metodologia de investimento do Benjamin Graham, que visa comprar as ações no valor mais barato possível e vendê-las quando elas chegarem próximo do seu valor intrínseco, segundo a metodologia dele, a Cielo está nesse momento. Porém, se você não utiliza esse método de investimento e prefere um método mais conservador que visa o recebimento de dividendos, que é a metodologia de investimentos do nosso grande mestre Luiz Barsi, eu trouxe para vocês também nesse vídeo o cálculo do preço-teto das ações da Cielo. Utilizando aqui a plataforma da AGF+, que calcula o preço-teto segundo a metodologia de investimento do Luiz Barsi, o preço-teto projetivo para as ações da Cielo é de R$ 5,00. Ou seja, você investidor pode comprar as ações da Cielo com uma margem de segurança, comprando até o valor de R$ 5,00. Isso, claro, almejando o recebimento de dividendos. Vale um destaque, investidores, esse preço-teto projetivo considera a distribuição de dividendos da Cielo do último ano. Aqui ao lado eu tenho o preço-teto médio, que considera o histórico de dividendos distribuídos pela empresa. Ou seja, é um cálculo de preço-teto muito mais conservador do que o preço-teto projetivo. Levando em consideração esse método mais conservador, você pode comprar hoje as ações da Cielo até o valor de R$ 9,05 que você está dentro da margem de segurança segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi. Bom, investidores, deu para perceber que o mercado está super otimista com a Cielo. Os resultados apresentados pela companhia nesse primeiro trimestre foram excelentes. Os indicadores de valuation da companhia também está melhorando ano a ano. O preço justo das ações, segundo o método de investimento do Benjamin Graham,
estão em um excelente momento para se investir. E para você que visa o recebimento de dividendos, o preço teto, segundo o método Barsi, também está em um excelente momento, ou seja, com uma excelente margem de segurança. Dito isso, investidores, vocês acham que essas informações realmente ajudaram vocês a decidir em investir ou não na Cielo? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo, ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.